Você sabe por que o Ira tem exclamação? Você descobre isso e muito mais agora, nessa entrevista exclusiva com o Edgar Escandurra, onde ele conta tudo sobre a formação da banda e sobre o primeiro disco do Ira. O título do disco de estreia reflete um pouco a fase de mudanças pela qual o próprio Ira passava naquele período. Conta pra gente um pouquinho sobre esse momento que a banda vivia de um ponto de vista musical e que a juventude brasileira vivia de um ponto de vista das mudanças sociais e políticas da época. A mudança política, ela vinha sendo gradual, né? Desde 78, mais ou menos, 79, 80, começou a abrir, teve a volta dos exilados, né? E começou a abrir mais politicamente, mas a censura começou a ficar mais branda. Teve programas de televisão bem críticos e ácidos, que eu não me recordo agora o nome, mas tinha alguns que passavam na TV, na Bandeirantes, passou um ou dois programas muito especiais de jornalismo. O Glauber Rocha começou a aparecer e falar sobre filmes. Alguns dos filmes que ele falava eram filmes que estavam censurados no Brasil. Então era um momento de uma abertura tímida, mas gradual, né? Quando, no momento de mudança de comportamento, essa juventude toda da minha geração, que nasceu em 62, com 21, 22, 23 anos, metade dela ainda morando com os pais, e a outra metade já morando sozinho, porque eu acho que era uma geração que o plano de vida era morar sozinho. Ao contrário de gerações depois que ficavam muito bem morando ainda com seus pais, sabe? Para mais de 20, 30 anos, que eu acho isso maravilhoso, né? Acho isso muito bacana, mas assim, na minha geração, o objetivo de vida de um jovem era conseguir morar sozinho quando tivesse seus 20 anos, né? Então as pessoas que conseguiam isso já tinham um olhar muito interessante com relação à cultura, por causa desse momento new wave, desse momento punk na música, né? De tanta referência, tantas bandas legais, né? Então era uma juventude, pelo menos no meu círculo, muitos artistas se revelando, né? Muita gente em vários setores, né? Na imprensa tinha uma nova geração, na música tinha uma nova geração que estava finalmente conseguindo dar a sua assinatura nos modos da sociedade, né? Então, acho que mudança de comportamento tem muito a ver com isso mesmo, sabe? Dessa passagem do moleque, do jovem, para um jovem adulto que já cuida das suas coisas, já paga suas contas, já assume as suas responsabilidades, né, e as suas broncas. Antes da mudança de comportamento, a banda já tinha lançado um compacto com Pobre Paulista e Gritos na Multidão. Alguma dessas músicas chegou a tocar nas rádios comerciais da época, ou o Ira só chegou nas ondas FM depois do primeiro disco? O Ira, vamos dizer, começou em 81, primeiro show. Em 82 foi o show mais importante mesmo, divulgado com Lambi Lambi, tudo que foi a nossa estreia, vamos dizer, pública, maior, assim, no Lira Paulistana, né? Depois a gente seguiu 83, 84 com o Dino e com o Charles, e gravamos um compacto com Pobre Paulista e Gritos na Multidão. Essas músicas tocavam em algumas rádios, umas rádios de rock que começaram a tocar as bandas dessa geração, né? Tocar rock nacional e rádios, por sinal, muito importantes para a explosão toda que veio na sequência, né? Do rock brasileiro, da New Wave e da MPB, dessa geração toda, anos 80. A gente tinha, na verdade, uma coisa muito tímida por causa aqui dos compactos dessas duas músicas. Eram muito mal gravados, né? Compactos ruins, então as coisas da gente não eram um áudio decente, né? Foi realmente com mudança de comportamento que a gente conseguiu tocar entrar numa programação de rádio onde tocasse um rock inglês, um rock americano, um rock bem produzido brasileiro, enfim, e entrasse a nossa música, ela soasse tão bem, tão forte quanto as outras, né? Isso foi realmente depois de uma mudança de comportamento, porque até então a gente tinha os nossos registros, todos eram muito precários, né? Tem uma coisa bacana de juventude, né, de energia e tal, mas os áudios são muito fracos. Então foi meio difícil realmente ter nossas músicas tocando antes da mudança de comportamento, né? Uma coisa muito tímida de uma ou duas músicas, né? Mas nada mais além do que isso. O Pena Schmidt é o produtor do disco. Além dele ter apresentado vocês à gravadora, uma vez você comentou comigo que ele era um cara que entendia muito bem o som de vocês.
Como vocês conheceram o Peninha? O Peninha era o cara que era ligado ao rock de São Paulo, dentro da Warner, né? Enquanto que o Liminha fazia esse trabalho mais no Rio de Janeiro. Então o Peninha era um produtor e também um olheiro. E eu conheci o Peninha, eu acho que não sei quem foi primeiro, porque eu tocava também no Ultraje a Rigor nessa época, né? E o Ultraje também teve contrato com a Warner. Realmente eu não me lembro historicamente, assim, cronologicamente como é que foi, mas foi através tanto do Ultraje ou do Ira que que o Peninha chegou na gente. O Ultraje eu lembro muito bem que foi, assim, acho que foi o Ira foi o primeiro. O Ira, eu não me lembro como foi que chegamos no Peninha, talvez por causa dessa coisa mesmo dele estar de olho nas bandas e tal, né, tá sempre circulando. Mas eu lembro que com o Ultraje ele foi no vestiário, foi no camarim do Lira Paulistano falar com a gente. Falar com a gente muito entusiasmado, tipo assim, vamos assinar já, sabe? Uma coisa muito animada. Com o Ira realmente eu não me lembro como é que foi. O trabalho do Peninha foi realmente mais, mais decisivo, mais importante no LP mesmo, no Mudança de Comportamento. Que daí no Nas Nuvens a gente estava realmente num estúdio muito bacana, sabe? Com um áudio espetacular, com microfones excelentes, com uma mesa de som ótima, no alto astral de estar viajando, tá fora de São Paulo, tá no Rio de Janeiro, né? Concentrado num hotel para gravar e tal. E aí o Peninha realmente foi muito, muito importante. Nesse e em outros discos do Ira, né? Como foi a convivência com o Pena e qual foi a importância dele como produtor nesse trabalho de estreia? Então, o Peninha foi um cara muito legal, porque ele tinha uma coisa meio paternalista, vamos dizer assim, como ele parecia uma espécie de irmão mais velho de todos lá da banda. Ele tem um senso de humor incrível, então a gente dava muita risada, a gente brincava bastante. Conhecimento musical da gente batia muito, né? Pô, a gente se amarrava, ira todo aquela, somente nesse primeiro disco, que era todo mundo voltado muito para anos 60, mais do que para o punk, né? Muito voltado para os anos 60 e tal. E a época do Peninha era jovem, né? Adolescente, então batia muito as nossas ideias com as ideias do Pena. Aí ele deixou muito a gente tocar, trabalhar à vontade, sabe, assim, e era um cara bacana, porque eu sabia das histórias do Peninha com o Mutantes, sabia da história do Peninha com o Festival de Águas Claras, em Acanga, né, a sua história dentro do rock de São Paulo, do Brasil, né, então, poxa, além de tudo, além de ser um cara camarada, bacana e produtivo, tinha também esse lance de estar com um cara que fez parte da história do rock brasileiro, né, da música popular. Então, foi muito boa a convivência com o Peninha. Foi excelente, na verdade. Porque por isso, se não fosse assim, a gente não teria feito um disco em 9 dias, eu acredito. Acho que foi em 9 dias. Gravado e mixado, né? Então é um tempo recorde, né? Um disco excelente, né? Como aquele, né? Com uma escolha de repertório. Então, Peninha, onde ele podia, onde ele entrava bem, ajudava bem, e onde ele sabia que podia sair e deixar por nossa conta, ele também tinha essa sabedoria, né? Foi muito legal trabalhar com ele. Todas as músicas do disco foram compostas exclusivamente por você. Só Por Trás de um Sorriso que os créditos de autoria são dados também ao Nazi, ao Gaspa, ao André e também ao Pena Schmidt. A faixa surgiu durante uma jam? Qual foi a participação do Pena nessa faixa? Olha, era muito interessante a coisa do Peninha, que o Peninha, quando ele chegou no Ira para mudança de comportamento, comecinho de 85, um pouquinho recente da entrada do Gaspa e do André, né? Eles entraram no final de 84, em janeiro a gente já estava discutindo, a gente estava entrando no estúdio, se não me engano, né? Então foi muito rápido essa nossa entrada, esse nosso contato com o Peninha. E o Peninha, ele sacou esse lance meio de turma que a gente tinha, então ele entrou na turma, sabe? Então ele ficava sentado no chão, com papel na mão, e fazer a música ali Por Trás de um Sorriso fez parte muito disso, sim. Uma brincadeira que eu fazia quando eu era adolescente, de cada um escrever uma palavra e depois ler, cada um depois junta essas palavras e vê o que sai, né? Então a gente foi mais ou menos por aí, então cada um falava uma coisa, né? Cada um falava um verso com o auxílio de quem estava do lado. Então o Peninha, junto com a gente, ele assinou essa música também.
Foi uma coisa muito bacana. A gente acabou esse disco todos felizes, se abraçando, sabe? Rolou um espírito muito familiar, assim, e uma coesão. Conceito, sabe? Da capa, do repertório, das pessoas que estavam trabalhando juntos, do Peninha, do Vitor Farias, o técnico de som, das pequenas interferências que o Liminha fazia, sugestões pequenas que ele aparecia, que dava, as visitas que a gente tinha no estúdio, né? O Rich era um cara muito frequente no estúdio, que era amigo do Gaspar, né? Quando veio para o Brasil, morou aqui em São Paulo, se hospedou na casa do Gaspar. Então era muito amigo, tinha um pessoal dos miquinhos amestrados que iam lá no estúdio e acompanhavam a gente também, ficavam lá ouvindo a gente gravar, emprestaram guitarras para mim. Foi realmente muito espetacular, um trabalho incrível. E daí surgiu, né, a música com Peninha ajudando, né, a Peninha colaborando como se fosse um quinto elemento da banda. E a gente adorando isso. Edgar, esse disco já foi gravado com a sua Giannini Supersonic e aquela Rickenbacker de 3 captadores? Quais outras guitarras foram utilizadas na gravação desse primeiro trabalho? Esse disco foi gravado com a minha Janine Supersonic, principalmente. Foi a guitarra que eu levei para gravar esse disco. Não sei se eu tinha uma outra guitarra, mas talvez fosse uma guitarra inferior, assim, uma guitarra não tão boa. A minha Supersonic foi. Daí eu sabia que no estúdio tinha mais 5 guitarras, se não me engano, tinha uma Gibson 330. O rapaz do Miquinhos Amestrados me prestou para algumas músicas uma Telecaster maravilhosa que ele tinha, uma Fender. Aí eu gravei, acho que Mudança de Comportamento com essa guitarra. E algumas outras músicas também que eu não me lembro mais. Acho que Por Trás de um Sorriso, eu gravei também com essa guitarra dele. Tinha essa guitarra, as guitarras que tinham no estúdio, acho que talvez um solo ou outro fui experimentando, mas a minha guitarra ficou muito presente, assim, por exemplo, em Longe de Tudo, Ninguém Entende o Mod, Saída, que mais? Tem algumas outras músicas que é muito evidente o timbre da Janine Supersonic. Edgar, as guitarras não me parecem ter sido gravadas em linha, mas sim plugadas em amplificadores, é isso mesmo? Você lembra quais foram os amplificadores utilizados na gravação? O som foi totalmente gravado em amplificadores que tinham lá. Eu acho que eu tinha já um... Não, ainda não tinha, eu ainda não tinha um ampli. Os amplificadores eram do estúdio também. Acho que era um Marshall, se não me engano, Marshall, Fender. Os amplificadores que todo estúdio decente tem, né? Um Marshall, Bond, 100 watts, um Fender Twin. Eu acho que mais ou menos foram esses amplificadores que eu usei. Sempre, nunca em linha. A única música de guitarra que o Ira gravou em linha foi uma chamada Melissa, anos depois, né, em outro disco. Em termos de efeitos, que pedais você usava na época? Esse disco é um disco que eu usei pouquíssimos pedais. Acho que eu usei um pequeno chorus emprestado, que não era meu, e um wah-wah. Meu único pedal era um wah-wah. E um Distortion Plus também, um Distortion Electro Harmonics, né, se não me engano, Distortion. A capa foi produzida pelo Rui Mendes, a direção de arte foi feita pelo Marcos Valada e o figurino ficou por conta da Rica Locatelli. Vocês tiveram alguma influência sobre essa parte gráfica? Você pode contar um pouco sobre o papel dessas pessoas para o resultado final da capa? Sim, a influência é total nossa, né? A gente, por exemplo, o conceito mod era uma coisa que a gente tinha, então, junto com a Rita Locatelli, que na época era namorada do Gaspa, hoje são casados, são casados há muitos e muitos anos, há mais de 40 anos, eu creio. Pensando nessa estética mod que a gente queria traduzir para o disco, fizeram um figurino maravilhoso, muito bonito, né? Um terno, para mim, uma jaquetinha de marinheirinho, de marinheiro para o André, um terno de seda para o Gaspa maravilhoso, né? O Nazi com uma roupa muito legal também, então a gente estava muito bem vestido, muito elegante, que essa era a nossa vontade, nossa ideia. Também nossa ideia foi ter as letras na contracapa, que é uma coisa que eu acho que tem no disco dos Beatles, se não me engano, no Sgt. Pepper's tem isso, né? Que era legal. Era um modelo de disco que a gente tinha dentro da Warner, que era um disco bem econômico, então talvez não tivesse nem espaço para uma parte interna, né, do vinil. Então essa ideia de ter na contracapa, esse conceito, o pulo mod foi
Foi uma coisa espontânea, que foi importante para essa capa, que deu todo um movimento e todo um sentido, uma identidade para ela. A contracapa e as fotos de divulgação também, algumas que a gente fez caminhando pela Praça Duque de Caxias, acho não, é o Parque da Luz, né? Parque da Luz, exatamente. Perto da estação de trem, então toda aquela influência britânica que a gente vivia, nós levamos para esse lugar também. Então acho que a gente fez um trabalho, uma parceria, né? Que foi muito bem compreendida pelo Rui Mendes, né? Que era o nosso grande fotógrafo, o cara também que acompanhou muito a nossa evolução visual, né? Ele registrou bastante as nossas fases todas, né? E a Rita com o figurino lindo, foi isso, assim, foi muito importante a nossa participação, senão a capa iria para um outro caminho, que não passasse por todos esses símbolos que eram importantes para a gente. Um easter egg que eu acho bem bacana é o fato de que quando o disco foi remasterizado, esse processo foi realizado pelo Charles Gavan, que além de amigo de vocês, já tocou na banda. Vocês conversaram antes para alinhar as expectativas, dar algum direcionamento? Ou vocês simplesmente confiaram no conhecimento e no bom gosto dele? É verdade, o Charles, ele conhecia algumas músicas, ele chegou a tocar um pouquinho antes dele sair da banda, né? Ele sai em 84, entra o André em 85 e a gente grava em janeiro de 85. Então, algumas músicas o Charles conhecia desse repertório. Ninguém Tem o Mod, ele tocou no Clube Base, ele tocou, ele conhecia. Que mais? Acho que quase todas as músicas do disco ele conhecia, Mudança de Comportamento, Tolices ele conhecia, desde o começo, quando ele era uma música instrumental. Então, realmente é muito legal e é bacana o Charles ter se desenvolvido tanto assim, como não só como um artista, mas também um produtor, né, um engenheiro de som, um pesquisador e um homem de comunicação. Em uma entrevista anterior, você me contou que rolaram alguns desentendimentos com o Liminha no segundo disco. Esse disco de estreia também foi gravado no Nas Nuvens. Como foi a convivência com ele nesse momento e o quanto ele influenciou na sonoridade final do álbum? Sim, no segundo disco a gente se desentendeu um pouco, tivemos até que sair do estúdio porque ficou um ambiente meio ruim. Foi uma besteira, uma bobagem da nossa parte. Eu acho que um pouquinho da parte do Liminha, porque ele era mais velho que a gente, ele podia saber, de repente, manobrar aquilo. Mas eu acho que a gente estava muito fechado num conceito, muito fechado numa ideia nesse segundo disco. Então foi difícil alguém conseguir quebrar. O Liminha não é uma pessoa que dá alguns pitacos, né? Ele, quando vai entrar, ele entra com os dois pés na porta, né? E muito bem, uma coisa que ele faz de uma maneira excelente, né? E não era o momento para a gente de ter essa quinta pessoa, sabe? Nós preferimos o Paulo Junqueiro, né? Esse disco, ele foi o quinto ira aí, perfeito, arrasou. Então, a mudança de comportamento já foi o contrário. A mudança de comportamento, ele fez uma coisa muito legal, porque ele acompanhava de longe o nosso disco, que é a produção do Peninha, né? Ele ia de longe, aparecia de vez em quando, muito simpático com a gente. Ele deu toques bem legais, toques de compressão, toques técnicos, e meio radicais até, que ajudaram ao som desse disco ter uma característica de ambiência, que eu acho que teve um pouco da mão do Liminha também, isso daí, com certeza. Eu queria saber também um pouco sobre o papel do Vitor Farias, que também atuou no Vivendo e Não Aprendendo e em outros discos importantes do rock brasileiro. Bom, o Vitor Farias era um engenheiro de som desse estúdio Nas Nuvens, que trabalhava com todo mundo, simplesmente quase todo mundo que trabalhava no estúdio Nas Nuvens. Tanto que eu acho que ele acabou se tornando, inclusive, sócio do estúdio depois de um tempo. Então ele conhecia aquela mesa de som melhor do que ninguém. Era um boa praça, um cara gente finíssima, extremamente educado, muito bom humor. Fazia tudo que a gente pedia para ele como engenheiro de som no estúdio. E não só ele, como toda a equipe era maravilhosa Nas Nuvens. Era uma casa do Liminha, uma casa grande com estúdio, com uma cozinha enorme, com uma cozinheira maravilhosa, na época tinha vídeos, né? Teve uma sala com uma TV grande para ver vídeos, uma mesa de ping-pong. A gente estava muito bem, ficamos mal acostumados, inclusive, com esse disco aí, e depois a real foi mudando.
Edgar, vocês chegaram num estúdio com as músicas totalmente prontas em termos de letra, composição e arranjo? Ou algumas coisas foram criadas no estúdio? Poxa, antes desse disco, antes de a gente entrar no estúdio, por isso que a gente entrou bem afiado, a gente tinha gravado uma demo tape com estúdio móvel no sítio do Gaspa. E a gente ficou mais ou menos uns 4, 5 dias gravando essas músicas que foram pro disco. Inclusive versões bem legais mesmo, que de certa maneira o disco acabou sendo fiel a essas versões, né? E dentro do estúdio, praticamente a gente tocou de inédita o Longe de Tudo, que foi a primeira música que a gente gravou, logo de cara a gente chegou e já saiu tocando, que era a música mais nova, né, que eu tinha feito recente. Em dezembro eu tinha passado as férias no sul do país, junto com o Gaspa e com o Nazi, em Bagé, onde meus pais moravam, inclusive. E lá eu acabei fazendo essa música Longe de Tudo, e quando a gente voltou para São Paulo, eu com o estúdio marcado, já com o André Jung na bateria, já acertado, né? E um pouquinho depois, né, com o estúdio marcado, foi a primeira música que a gente tocou. Os seus backing vocais estão entre os mais marcantes do rock brasileiro. Eu acredito que pelo fato de você ser compositor, cantar elas para você seja um processo natural. Mas essa simbiose fantástica entre os seus vocais e do Nazi chama atenção, e eu queria entender um pouco de como foi esse processo. Quando vocês faziam os shows antes do lançamento, você já fazia os backings? Eles já eram iguais aos que a gente ouve no disco? Eu sempre gostei de fazer backing vocal. Junto com aprender a tocar violão, quando eu era criança, eu aprendi a fazer backing vocal. Que o meu irmão me ensinava a tocar violão, e eu aprendia muito tirando as músicas que a gente ouvia. E as músicas tinham muitos vocais, né? Beatles, muitos vocais, Bee Gees, muitos vocais, Stones tem vocais, né? Todas as bandas, né? Até Hendrix tem vocais também, né? Tem back vocal. Então eu fiquei ouvindo e sempre gostei muito de abrir essas vozes, assim, sabe? Eu acho pela minha convivência com o Nazi, né? O estilo, ele sempre se adaptou rapidamente às minhas composições, né? Desde o início, né? Desde o Subúrbio, quando ele dava umas canjas na banda antes do Ira, ele se sentia familiarizado com as minhas músicas, né? Então a gente acabava tendo realmente essa simbiose aí de abrir vocais, né? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde criança mesmo. O seu processo de elaboração dos backings é construído racionalmente, pensando nas notas, ou é mais intuitivo, se guiando pelo ouvido e fazendo contraponto com a melodia principal? Ele é meio natural, é um pouco intuitivo, na verdade, mas os momentos para ele, onde ele aparece, são mais racionais, né? Tem uma questão de arranjo aí que eu gosto muito de fazer. Então, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes dobra, às vezes é mais que duas vozes, às vezes gravo uma terceira, né? Tem uma questão, uma razão de ser. Isso é muito importante. Quando o disco foi gravado, fazia pouco tempo que o Gaspa e o Jung tinham entrado na banda. O quanto você considera que a entrada deles ajudou a consolidar a sonoridade clássica do Ira? Eu acho que esse Ira foi o Ira onde os integrantes estavam com vontade de fazer a banda acontecer, né? Acho que até então, 84, 83, 84, ou no começo, então as pessoas estavam se achando, né, as formações e tal. Com o Gaspa e com o André, fechou muito um conceito, né? Assim, a ideia do mod fechou. A excelência musical, a quantidade de ensaios, o convívio que a gente tinha no diário, enquanto que com exceção do Dino, que era meu amigo de infância e adolescência, que eu via sempre, né, antes do Gaspa, mas a gente se via menos, né? E de repente com o André e com o Gaspa, a gente tinha uma convivência maior. Eu morava com o Gaspa, inclusive, a gente morou juntos, acho que uns 2, quase 3 anos, e o Nazi morou com o André mais tempo ainda, eu acho que eles moraram juntos, a gente morava meio perto um do outro, mas dividíamos o apartamento, né? Então deu um toque muito legal na sonoridade, pela capacidade, né? O Gaspa é um cara muito experiente no baixo, né? Tocava meio como eu, assim, começou a tocar moleque, então ele começou a tocar em banda com 16 anos e tal. Então ele tinha muita experiência, um ouvido muito bom. O André é um cara que vinha da percussão, então foi muito legal o jeito que ele colocava a bateria nas músicas do Ira, são importantíssimas as baterias que ele fez na banda.
qualquer releitura dessas músicas que sejam feitas hoje em dia passam por esses arranjos de bateria que o André criou, né? Então foi realmente muito bacana. A entrada deu essa pegada, né? Mais de 20 anos nessa formação, né? Quase todos os discos do Ira, né? Quase todos, não, acho que todos, né? Com exceção do primeiro compacto e o nosso último disco. Então é muito importante mesmo a entrada deles, deu uma cara para a banda espetacular. A exclamação característica da grafia do nome da banda ainda não estava presente no primeiro compacto, mas já aparece no Mudança de Comportamento. Como surgiu a ideia de incorporar essa exclamação? A exclamação foi uma ideia do Peninha. O Peninha acho que ele captou no ar, a gente teve uma reunião no apartamento do André e do Nazi, né? Uma conversando, falando sobre o disco, falando sobre ideias, falando sobre o nome do disco, falando um monte de coisa, né? E de repente, em cima dessa ideia modernista, dos símbolos, né? Tinha a seta, o alvo, né? Aquele alvo, o target, né? Mod, a seta e a exclamação, símbolos, né? Paul, como os filmes do Batman, né? Aqueles socos explosivos que aparecem escritos na TV, na tela, né? Todas essas ideias gráficas modernistas. Né? E o Peninha chegou e falou, cara, e que se pusesse uma exclamação no Ira? Então a exclamação veio, a gente, uau, né? Abraçou a ideia imediatamente. Aí fechou. Falou isso e a gente assinou embaixo. Inclusive, acho que foi essa mesma noite que a gente fez Por Trás de um Sorriso, junto com ele, que ele assina, inclusive, tá como Schmidt com X, né? O Liminha é um dos autores da letra. Na verdade, ele ficou ajudando a gente a escrever, né? Mas foi ele que deu a ideia da exclamação. Edgar, quais são as suas faixas preferidas do Mudança de Comportamento? Tem alguma que tenha dado mais trabalho para gravar? Poxa, eu gosto muito de Saída. Saída é uma das primeiras músicas que eu compus. Eu compus essa música, acho que eu tinha uns 17 anos de idade, para o subúrbio. Então é uma música para mim muito importante, para mim, para minha vida. Em um estilo realmente que parece que comecei lá atrás a definir um tipo de estilo de composição que acabou tendo a cara do Ira, né? Assim, as músicas, as partes, os solos, os comentários no meio da música, tudo, né? Então é uma música que eu gosto muito. Núcleo Base eu gosto muito, que é muito confessional, assim, né? Muito histórica, muito a minha vida mesmo. Longe de Tudo, é surpreendente. Tolices, poxa vida, eu gosto de muitas músicas desse disco. E Ninguém Entende o Mod, eu acho que talvez seja as músicas mais pesadas desse disco. Eu gosto do disco inteiro, viu? Que eu vou falar todas as músicas. Por exemplo, Ninguém Precisa da Guerra, é uma música maravilhosa, né? Ela é uma música um pouco dos registros pós-punks da banda, né? E tem Márcio Montarroios, né? Fazendo um solo maravilhoso, como faz também Mudança de Comportamento. Esse disco inteiro, ele é muito bom, né? Por Trás de um Sorriso, tem essa coisa, união da banda, todo mundo compondo. Tem o Gaspa tocando piano, sabe? Tem um solo de guitarra bem despretensioso. O timbre das guitarras estão maravilhosos em todas as músicas. A voz do Nazi tem uma jovialidade, uma coisa juvenil muito bonita, né? E é isso, eu gosto disso inteiro, viu? Não dá para falar sobre uma música em especial. 40 anos depois, qual a sua avaliação sobre o conjunto das faixas e o legado do Mudança de Comportamento? Poxa, 40 anos depois eu vejo que esse disco, cara, foi o resultado de um trabalho muito conceitual. Foi uma escolha de um repertório muito coeso, muito coerente. E apesar de vir de músicas como Saída, que eu tinha 17 anos, né? E esse disco eu tinha 23, né? Anos depois. Tem um frescor nas composições. A maioria das músicas eram muito recentes, músicas de 84, enfim. Então, eram músicas novas, dentro de um conceito novo, onde a gente saía do pós-punk, entrava para as ondas mais melódicas do mod. Eu acho que esse foi um lance muito bacana desse disco. A assinatura do timbre dele, da sonoridade, do conceito dele, é um disco que não tem outro igual, eu acho. Né, dessa nossa geração dos anos 80, a sonoridade dele é muito única. E eu acho que é um bom exemplo de unidade de banda de conceito, uma banda que fecha uma ideia e leva para o estúdio, sabe? Eu acho que esse é o grande legado da Mudança de Comportamento, é mostrar o comportamento de uma banda
quando tem uma ideia na cabeça dentro do estúdio. E completando essa minha última resposta, eu acho que isso não é também uma coisa que o Luir, assim, quando eu falo de uma sonoridade única, é de uma sonoridade, de uma estética, de uma sonoridade particular, né? Porque todas, né, a gente vai ver, eu acho que essa marca registrada, essa coisa marcante de estética, eu acho que Legião tem nos discos, né, os primeiros discos, acho. Tem algumas músicas, Paralamas tem, né, as bandas que iam registrar pela primeira vez as suas ideias musicais, né? Então tinha uma assinatura muito bacana. Isso não é uma coisa que o Ira tinha melhor que os outros, não. Todos tinham isso daí, e a nossa maneira de marcar o nosso terreno era com esse som, que realmente é muito único, esse som, que eu não sei se a gente conseguiria reproduzir hoje em dia, aquela sonoridade tão especial.